Amém. Sejam todos tenham uma boa noite, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo para o Jonas ali, que você veio. Então, vou pedir para a igreja abrir a sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 7. Eu ainda não me acostumei muito com a ideia de sexta-feira estar ministrando a palavra. Ainda bate um nervosismo. Mas vamos lá. A gente sabe. Mateus capítulo 7, irmãos, a partir do versículo 24. Amém? Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Até aqui, irmãos, glória a Deus. Quem ouve essa palavra às vezes vai dizer: mas que palavra dura é essa de Cristo Jesus? Porque Jesus, ele diz: aqueles que ouvem essas palavras, essas minhas palavras, e as praticas, eu terei como homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E falar de construção, irmãos, sobre a rocha, às vezes parece até fácil, mas não, é uma coisa meio complicada. Porque quando nós falamos de construção física, de prédios, casas, nós temos metragens, nós fazemos contas para medir concreto, para medir o peso e tudo mais. Mas a construção espiritual, ela é totalmente diferente. Não tem como nós fazer uma medição. A construção espiritual, irmãos, é o amor por esse Cristo Jesus. A partir do momento em que você conhece Ele, você passa a amá-lo, você passa a praticar essas palavras. E uma construção dessa, para que a casa não vá a pique, nós precisamos de alguns pontos, precisamos pontuar algumas coisas sobre nossas vidas. Primeiramente, nós precisamos ter relacionamento com Deus, e um relacionamento não superficial, porque Cristo está falando de duas pessoas, e aparentemente duas pessoas parecidas, idênticas, duas pessoas que construíram as suas casas. Uma constrói sobre a rocha, a outra constrói sobre a areia, ou seja, uma tem a fundação, uma aprofunda, passa a areia, porque por exemplo, esse prédio, se você for no fundamento dele, a partir de um determinado momento você vai encontrar areia, porque aqui, meu irmão, lá atrás era areia, Isso aqui, muita parte dessa Copacabana, Ipanema, foi aterrado. Outro dia eu estava vendo uma foto muito interessante, e assim, até quase chegando à lagoa, era areia, e os caras aterraram e construíram. Então, ou seja, tem uma construção que está sobre uma terra sólida. Eles cavaram até achar a rocha. Na vida do cristão, na vida espiritual do homem de Deus e da mulher de Deus, não é diferente. O problema é que às vezes muitos querem construir a sua casa espiritualmente no superficial, irmãos. E aí o que acontece quando chega o dia da adversidade, em que todos nós em algum momento vamos encontrar, nós não estamos totalmente firmes, estamos superficial sobre a rocha. Não encontramos o fundamento ainda. Nós, se pararmos para pensarmos ou analisarmos, chegando ali no Jardim Botânico, vamos dar de cara com aquelas palmeiras, e aí nos perguntamos: por que a ventania bate e essas palmeiras não caem? Porque a sua raiz se aprofundou na terra. Passou o lençol d'água, encontrou rocha firme e abraçou sobre aquela rocha. E em nossas vidas, no espiritual, não pode ser diferente. Então, o que vai nos trazer, irmãos,
um fundamento sólido sobre a rocha. Leitura da palavra. A palavra, ela vai trazer em nossos corações esperança. Quando pegamos a palavra, irmãos, eu separei aqui alguns trechos. Primeiro trecho eu quero falar de Josué, do capítulo 6 ao capítulo 7, o pecado de Acã. Acã era um homem, irmãos, que estava no meio do povo de Deus. Ele escuta Josué liberando a palavra de Deus, dizendo: tudo que vocês pegarem naquela cidade vai ser para destruição, a não ser a prostituta Raabe e quem tiver com ela dentro de sua casa. Esses não vão destruir, porque ela guardou os espias. E o ouro e a prata vai levar para o templo. Mas Acã, irmãos, está no meio do povo. Ele está ouvindo, irmãos, mas ele não ouve com atenção. Ele toma aquilo como balela, como mero mandamento. E muitas das vezes, entre nós, irmãos, nós encontramos pessoas assim, que têm vindo, que têm estado diante desse Deus, mas que não têm se aprofundado, irmãos. Quando eu digo aprofundado, eu não estou dizendo assim, você vai largar tudo, como eu falei na quarta-feira. Não, irmãos, eu estou dizendo, você prestar atenção nessa palavra, você ter atenção de analisar alguns pontos e dizer: vou aplicar isso sobre minha vida. Você começa uma construção, irmãos. E nessa construção você começa a aprofundar as suas raízes, ao ponto dela se ficar firme em Cristo Jesus, como Cristo vai dizer no livro de João: todo aquele que está em mim, está firme em mim, aleluia, é considerado como ramo, como um galho que se entranhou na videira. Cristo é a videira, nós somos o ramo. Mas só que muitas das vezes, irmãos, nós queremos viver com Cristo naquela história: até aqui eu estou, daqui para lá eu não estou. É igual Pedro, como a pastora estava ministrando aqui: Pedro, você vai me negar, Pedro. Se Pedro tivesse prestado atenção, se Pedro tivesse analisado, se Pedro tivesse dito assim: como é que é, Cristo? Fala mais uma vez. Pedro não teria negado. Mas, irmãos, em toda história há uma possibilidade de arrependimento e de perdão. Então nós vivemos isso. Acã foi diferente, porque tinha sido lançado um mandamento sobre aquele povo, dizendo: quando entrares, tudo que encontrares vai destruir, vai ser destruído, vai matar, não tem jeito. Mas ele não, ele toma, e por isso ele tem a sua vida destruída. Ou seja, está no meio do povo, está entre os sacerdotes, está entre os levitas, está entre os adoradores, está até adorando, irmãos, mas não faz parte. Está entre o povo, irmãos, mas a sua mente está distante. Está perto da promessa, mas ao mesmo tempo está distante do reino. E viver promessa, irmãos, querer a promessa, na verdade, é se aproximar cada dia mais do reino de Cristo Jesus. É dizer: não, eu vou me aprofundar, porque além da promessa eu quero a salvação, além da promessa eu quero Cristo em minha vida, além da promessa eu quero viver o sobrenatural, além da promessa eu quero ter intimidade. Porque às vezes tem pessoas que vai demonstrar ter um pouco de intimidade, mas é na superficialidade. Eu estava olhando um rapaz esses dias, comentei até com o Neto. Irmãos, é triste, porque você vê alguém que está enxertado no corpo de Cristo, e de repente, num estalar de dedo, essa pessoa se afasta e volta ao vômito. Ou seja, ela faz como Pedro vai dizer: é como o cão que voltou ao próprio vômito. Ela se lambuza no lamaçal como a porca que tomou banho. Ou seja, o camarada foi limpo, foi transformado, teve as suas vestes trocadas como o sacerdote Josué teve. E aí, do nada, ele põe em seu coração que ele precisa voltar para a escuridão. E ele passa a fazer tudo o que ele fazia anteriormente, só que a Bíblia ela vai dizer, irmãos, que quando o diabo ele encontra uma casa que foi varrida, que foi adornada, que foi limpa, que foi arrumada, ele diz: voltarei para aquele lugar. E ele chegando lá, ele encontra, mas só que ele diz: não, vou buscar mais 7.
E ele pega mais 7 e depois ele vai, vou buscar mais 7. Aí se torna uma legião. E aí diz que esse estado é o pior, irmão, de todo. É pior do que o primeiro estado. Então o que nós precisamos é de nos aprofundar, irmão, de ter uma intimidade, de viver Cristo. Não só de boca, mas de todo o nosso coração. É dizer, Cristo vive em mim, eu não vivo mais eu, mas dizer com toda a sinceridade e aplicando essa palavra, essa mensagem sobre nossas vidas. Porque Paulo vai dizer, irmãos, que tem uma luta constante entre carne e espírito. E Paulo chega ao ponto de dizer no livro de Romanos, no capítulo 7, ele diz, aquilo que eu quero fazer eu acabo não fazendo, mas o que eu não quero fazer, eu faço. E se eu faço o que eu não quero, o pecado habita em mim, ou seja, a carne está falando mais alto. Mas por que a carne fala mais alto? Porque o espírito está sendo alimentado pouco, está sendo pouco alimentado. E o espírito sendo pouco alimentado, a nossa casa, o nosso alicerce, ele está sobre a areia, ele não está fundamentado na rocha. E quando vier a tempestade, a casa, meu irmão, é quase certo dessa casa ir a pique, é quase certo ela ser demolida. O Alexandre estava me mostrando umas fotos ali, eu passei hoje, eu falei, caiu algum muro. Irmãos, com a ventania que deu ontem, eu achei engraçado que eu falei, gente, eu acordei 1h da manhã, 1h30, o vento está subiando. Eu olhei para o lado, a Joelma, meu Deus do céu, eu queria ter esse sono. Aí ela acordou e ela falou assim, não vi nada. Eu falei, Deus cuidou, meu irmão. Deus deu um sono que não viu nada. Mas o vento era tão forte, irmãos, e eu vi uma parede, parecia que era um muro inteiro caído no chão. Então nós temos a dimensão, irmão, de um vento natural. Imagine o espiritual. Quando os discípulos estão no barco, que eles são tomados de temor naquela tempestade, eles estavam com Cristo, irmão. Mas por que eles temeram? Cristo no final ele diz assim, homens de pouca fé. Irmãos, a Bíblia ela diz que ainda que o homem tenha a fé do tamanho do grão de mostarda, e ele orando, pedindo para que o monte se transporte, se lance no mar, isso vai acontecer. O problema é que às vezes nós não temos nem do tamanho do grão de mostarda. O problema é que às vezes nós nos esquecemos de quem nos chamou. E quem nos chamou, ele é fiel para cumprir, ele é fiel para completar, ele é fiel para fazer. Ele não é filho do homem para que minta, nem se arrependa daquilo que ele prometeu. E nós nos empenhamos por mundo adentro, tomando nossas decisões, achando que estamos 100%. Não, irmãos. Nós necessitamos de nos fundamentar em Cristo Jesus. E fundamentar em Cristo Jesus é tirar toda a força de nós e colocar toda a nossa esperança nesse Cristo. E colocar as esperanças em Cristo é meditar nessa palavra, é vivenciar essa palavra, vivenciar essa palavra é tentar experimentar tudo aquilo que está sob essa palavra escrito. Por exemplo, irmãos, o livro de Ruth. Por que Ruth, o esposo dela, Abimeleque, passa todo aquele sufoco? Porque eles deixam de acreditar na promessa para ir buscar refúgio em uma terra de Moabe, onde não tinha presença de Deus. E quando nós não estamos com os nossos alicerces em Cristo Jesus, ou seja, sobre a rocha, nós com as nossas próprias pernas, com as nossas forças, nós vamos buscar solução onde não tem presença. E buscar solução onde não tem presença significa morte. Buscar soluções aonde não tem presença de Cristo significa derrota. Foi o que aconteceu. Quando ele chega naquela cidade, ele morre, os filhos casam, morrem os filhos, fica só ela, irmãos, e as noras. Mas Noemi ainda tinha esperança em seu coração, que tanto que a sua nora, ela diz, não, eu vou te acompanhar, porque agora o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ou seja, Noemi tinha tanta esperança que ela ensina para a nora. Ela não perdeu o alicerce, ou seja, na verdade, ela construiu
a sua casa sobre a rocha, ainda que ela tenha acompanhado o seu esposo, ainda que ela tenha ido pela onda do marido. Naquela época não tinha como, o marido falava, vamos embora, tinha que ir. Né? Se eu ficar aqui, eu perco tudo e aí já era. Mas Noemi ainda alcança a misericórdia de Deus. E para nós não é diferente. Mas tem outra história, irmãos, também de um sacerdote, que ainda que era sacerdote, parecia que ele não estava sobre a rocha. O sacerdote Eli, sabendo de tudo que seus filhos faziam, não o corrigia. Por quê, irmãos? É melhor, eu vou amar os meus filhos para que eles não saiam da... Meu irmão, às vezes já está distante há muito tempo, já perdeu há muito tempo, e não conseguiu assimilar. Por muitas das vezes a presença já não está há anos, há séculos, e a pessoa não... Foi o que aconteceu com Eli. E vem Samuel, vem aquela mulher, a mãe de Samuel, chorando, construindo o seu alicerce, irmão, choro aos pés da cruz, ou seja, choros de joelho aos pés de Cristo Jesus, é você consolidar não só o seu alicerce, mas a sua fé em Cristo, dizendo, a minha esperança está em ti. E cumpriu o voto, porque ela disse, aleluia, o Senhor se lembrar de mim, essa criança que eu gerar vai ficar para ti. Irmãos, e ela entrega o filho. E foi sacerdote, foi juiz e foi rei. Por quê, irmãos? Ela teve esperança em um Deus que não falha. Ela teve esperança em um Deus que não mente. Então, quando Cristo ele fala de construção, ele está dizendo, todo aquele que está ouvindo, ou seja, o ouvir, irmãos, não é só você parar aqui, escutou, saiu daqui, porque às vezes nós estamos assim, estou aqui, mas ao mesmo tempo estou com a mente nos problemas. É você parar e analisar a palavra, analisar o que foi lido, dizer, não, vou marcar, vou chegar em casa, vou meditar, não, vou pegar aí, tem algum outro texto que assimila com esse, eu vou fazer alguma comparação. É você ouvir, escutar e guardar em seu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A única coisa que não permite, que nos mantém de pé é essa palavra, irmãos. É a presença de Cristo Jesus em nossas vidas. Então, o camarada, ele está lá. Aparentemente, o prédio dele, a construção dele está sobre a rocha. Só aparentemente, irmãos. Quando chega a hora do vamos ver, ele desiste. Ele vai buscar a solução onde não tem. Mas nós vamos ver também no livro de 2 Reis, uma mulher, irmãos, essa história, toda vez que eu paro para ler essa história, irmãos, eu fico preso a ela. Porque é de um ensinamento, porque ainda que o esposo tenha morrido, deixou fruto. Que fruto é esse? Da perseverança. Não, poderia ir buscar no rei, poderia ir buscar no príncipe, poderia buscar nos vizinhos. Não, eu vou no profeta. 2 Reis, capítulo 4. Ô profeta, você sabe que o meu esposo, o teu servo, era fiel a ti, era fiel a Deus. Ele morreu. E agora o credor está lá tentando buscar, está tentando levar os meus filhos. E aí, como é que vai ser? E o profeta, irmãos, vê o cuidado daquela mulher e não tem ido buscar ajuda em outro lugar, mas tem ido buscar em um homem de Deus. Meu irmão, a tua esperança, a resposta para as suas lutas, a resposta para as suas dificuldades está em Cristo Jesus. Não adianta, irmãos, em algum momento nós vamos tentar ajudar, como Abraão e Sara. Nem como Abraão, mas como Sara. Não é a Sara do Davi, não, é a Sara da Bíblia mesmo. Abraão, toma minha serva. Deus já tinha... Meu irmão, o que é que Deus te prometeu? Se Deus prometeu, vai se cumprir. Agora, é no seu tempo, é no meu momento, é na hora que eu quero? Não, é no tempo de Deus. E para isso, irmão, se concretizar, Deus, ele dá tempo para que nós nos arrependemos e nos firmamos nele. Porque muitas das vezes Deus fala assim, não vou dar porque não está pronto ainda. Irmãos, teve uma situação, estava meditando esses dias, na terça-feira,
uma situação de um irmão que, depois que ele foi levado ao diaconato, ele surtou, irmãos. Não estava preparado. Não estava preparado. Então, o melhor se fazer, irmãos, numa construção dessa, numa construção sobre a rocha, é manter uma vida de oração, é manter uma vida de leitura. E quando eu digo manter uma vida de oração, uma vida de leitura, não estou dizendo, você vai ler 24 horas direto, não, estou dizendo que você vai ter um relacionamento diário com Cristo, ou seja, o devocional. Quando nós temos o devocional, irmãos, quando a luta chega, a ventania chega, a primeira coisa que nós fazemos é correr aos pés da cruz, aos pés de Cristo, aos pés da cruz. Nós passamos a lembrar de tudo aquilo que a Bíblia nos garante e de tudo aquilo que ela nos mostra. Não, a Bíblia ela fala que o cego de Jericó clamou: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia ela vai me apontar um homem que subiu em uma figueira brava para ver Cristo, e esse homem alcançou misericórdia. Irmão, se Zaqueu alcançou, se Pedro alcançou, se Paulo alcançou e tantos outros alcançou, por que você e eu não vamos alcançar? O que precisamos é de nos lançarmos nos braços de Cristo. O que eu quero dizer é tirar a força do nosso braço. A Bíblia ela diz, vamos dizer, você um pouquinho mais duro, burro é o homem que põe a sua confiança no próprio homem, ou seja, na força do seu braço. Não temos, irmãos, nós, diante de Deus e diante das lutas, das guerras espirituais, se não estivermos com Cristo Jesus, nós perecemos, não somos nada. Não tem jeito. Eu estava vendo um dia desse, camarada, meu irmão, endemoniado. Meu irmão, coisa terrível. Estávamos conversando lá, não foi, Adailton? E o rapaz chegou, o quê? Chegou o cara lá, meu irmão. Meu irmão, de repente o cara entrou embaixo do chuveiro, irmão, o cara se manifesta. E o cara começa a se arranhar, mas não tinha ninguém para expulsar aquele demônio. E o cara falou, eu não vou lá não, irmão. Irmãos, a guerra espiritual, irmão, ela foge do nosso controle. Se não tiver presença de Espírito Santo, se não tiver Bíblia no coração, se não tiver, quando eu digo Bíblia, eu digo um pouco de separação, de proximidade com esse Deus, nós perecemos diante dessas guerras. Então, quando essa mulher ela se depara com aquela situação, o esposo está morto, ela não tem saída, ela vai ao profeta e ela diz, meu marido foi fiel a ti, eu vejo ali um ensinamento de perseverança. E ela diz, só está eu e meus filhos, e o credor quer levar, eu vejo ali um ensinamento de fé, sabendo que o que prometeu é fiel e ele vai cumprir a sua palavra de fidelidade. Nenhum fio de cabelo vai cair sem permissão. Nenhuma unha ficará na terra do Egito. Irmãos, e nós vemos assim dentro da Bíblia, a Bíblia nos mostra o que vivemos hoje também. Porque, irmãos, nós vemos um povo que passou por diversas experiências, mas chegando na metade do caminho perecendo. Porque não olhou para tudo aquilo que Cristo fez, ou seja, não fincou as suas estacas sobre a rocha, só superficialmente olhou aquilo lá. Isso aí acontece toda hora. Não, irmãos, não é toda hora. Livramento de Deus tem dia e hora marcada. Livramento de Deus tem pessoas certas. Então, irmãos, o momento hoje, nessa turbulência que vivemos na face dessa terra, é de construirmos a nossa casa espiritual em Cristo Jesus. Você pode ter o seu plano de construção física aqui terreno? Pode, claro. Deus ele vai dizer no livro de Isaías, se nós formos obedientes, nós vamos usufruir, vamos comer o melhor dessa terra. Mas para isso precisa de obediência. Obediência significa ter essa palavra guardada, meditar nessa palavra, escutar, ouvir, aplicar em nossas vidas. Eu estava conversando com um pastor hoje, ele falou assim, André, eu falei, cara, eu estou meditando sobre essa palavra, rapaz. Ele falou assim, não, mas é verdade, cara. Tem pessoas que estão no nosso meio
ela está ouvindo, mas ela não aplica em si. Por quê? Aí eu falei, porque o seu relacionamento é só superficial. Ele falou, é isso que eu penso. Quando, irmãos, nós não temos um relacionamento de amor com Cristo Jesus, ele vai ser sempre superficial, irmãos. Ele não vai ser aquele relacionamento de entrega. Nós sempre vamos encontrar obstáculos para fazer algo para Cristo Jesus. Nós sempre vamos encontrar obstáculos para dizer, Deus não vai fazer, não vai ser dessa forma. Nós sempre vamos encontrar alguma desculpa para não nos aprofundar dentro dessa palavra. Enquanto ela está recheada de promessas e nos mostrando diversas experiências onde o seu povo, onde os seus servos foram mais do que vencedores em Cristo Jesus, como Paulo vai dizer no livro de Romanos, né? Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Né? Aquele que nos chamou, irmãos, ele é fiel. Ele é fiel para cumprir, para fazer, ele não vai deixar de fazer. Estava conversando com a pastora Cláudia, a pastora falou, agora é com você. Eu falei, não, pastora, misericórdia. Então, assim, são promessas que estão se cumprindo. Né? Então, houve um momento em nossas vidas, irmãos, que houve, assim, um burburinho de que nós estávamos errados. Né? E nós nos calamos e nos apegamos a esse Cristo. Né? E a pastora falava, André, fica quieto, pois nós estamos sobre uma rocha e quem vai nos justificar é Deus. E hoje, quando eu paro e olho tudo isso que está acontecendo, eu falo, Senhor, Tu és fiel. Eu não fico preocupado, irmãos, se eu não estou indo, se não está acontecendo comigo. Eu dou glória a Deus, porque Deus está cumprindo aquilo que Ele prometeu para a serva dele lá atrás. Quem, como a Maria aqui, que acompanha a pastora Cláudia há algum tempo, né, Maria? Desde o início, a Joelma, Fernanda ali, a Renata. Então sabe das promessas que Deus fez, vivenciaram Deus prometendo por bocas de profeta. E hoje nós vemos, tá ali o esposo dela, tá triste, mas calma, André, segunda-feira ela tá de volta. Né? Então nós vemos Deus concretizando tudo aquilo que Ele prometeu. Mas para isso, meu irmão, houve um abrir de mão, né? Houve um largar do mundo. Irmão, construir a sua casa sobre a rocha é abrir mão desse plano terreno para viver o sobrenatural do Senhor. Ou seja, é abrir mão da sua vida carnal para viver uma vida com Cristo, uma vida espiritual. E vivendo vida espiritual, irmãos, nós vamos ter luta, nós vamos ter adversidade, mas vamos ser vencedores. Aleluia. Tendo, irmãos, uma vida espiritual, irmãos, nós não vamos estar isentos, pelo contrário, vai ser onde nós vamos receber mais afronta, vai ser onde nós vamos receber mais dificuldades, mas também vai ser onde nós vamos obter mais resposta de Cristo. Vai ser onde nós vamos ter experiências que olho não viu e nem ouvido nenhum ouviu. As coisas que Deus preparou para os seus servos. Isso é construir casa sobre a rocha. Agora, irmãos, construir a casa sobre a areia, como eu falei, dos camaradas do passado, Abimeleque e Acã. Os caras, irmãos, vivenciaram algumas coisas que não precisava deles fazer o que fizeram. Abimeleque, irmãos, era um cara de posse, ainda que perdeu tudo, irmãos, porque a luta pode chegar em algum momento e nós podemos perder tudo, mas aquele que nos garante, ele é fiel para construir e para determinar que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. É fato, irmãos. Só que às vezes, por estar vivendo mais na vida carnal do que na vida espiritual, nós passamos a alimentar mais o plano terreno. E alimentando o plano terreno é sinal de derrota, é sinal de construção sobre a areia. E quando vinha o vento, quando vinha a chuva, quando o rio transbordar, a casa ela vai se destruir. A casa ela vai a pique. Mas quando você e eu estamos firmados em Cristo Jesus, nós passamos a dizer como Paulo diz. Paulo ele diz assim: tudo aquilo que eu tinha, considerei como esterco para viver o sobrenatural de Cristo Jesus. Abri mão de minha vida para ter uma vida com Cristo. Né? Eu deixei tudo para trás. Irmãos, quando Cristo fala para aquele jovem,
pega tudo que você tem, vende, divide aos pobres. O que ele faz? Ele se entristece, porque o seu coração está naquilo que ele tinha. Mas quando você se aproxima desse Cristo de fato e verdade, você já não se preocupa com mais nada daquilo que você tem. Você abre mão. Você diz, como diz no louvor, posso até perder tudo, só não posso perder a presença de Cristo. É o que Davi vai falar. Senhor, tira tudo, só não tire a tua presença de mim. Davi, ele fala, tira tudo, mas a tua presença, mantenha a tua presença. Por quê, irmão? Tendo presença tem paz. Tendo presença tem vigor. Tendo presença tem alegria. Tendo presença tem amor. Tendo presença, irmãos, você contagia aquele que está lá na ralé mais do que você. Outro dia eu estava vendo um rapazinho. O cara estava, né, lá no fundo do poço. Vamos dizer assim. Mas ele diz, meu irmão, não tem nada não. Porque aquele que prometeu, ele vai cumprir. Em algum momento ele vai cumprir. Não, eu estou assim hoje. Mas amanhã a situação pode mudar, porque o Deus que eu sirvo, Ele pode todas as coisas. Então não é porque nós estamos, né, servindo a Deus que vamos vivenciar as coisas maravilhosas toda hora, não. A nossa vida ela vai ser taxada de luta, de guerra, mas de vitória. Assim como Cristo fala desse camarada. Quero me pegar muito nesse primeiro versículo aqui, no versículo 24. Né, o cara que construiu a sua casa sobre a rocha. Né, quando nós nos aparelhar com isso e pegar essa palavra e começar a praticar, irmãos, não tem vendaval. Quando eu digo vendaval, eu digo não tem afronta, não vai ter xingamento, afronta, não vai ter nada que vai tirar a tua paz. Não vai ter. Estava conversando hoje com um rapaz no carro, estamos indo. O cara fechou, então eu falei, que cara doido, rapaz. Ele falou, André, tá desde ontem assim. Aí ele fala, ontem eu chegando em casa, fui abastecer num posto, veio, entendeu, Adailton? Vem um cara igual doido e joga o carro em cima do meu e começa a dar arrancada e eu, sem saber, dei ré. E ele falou, meu irmão, você não tá me vendo, ele tá errado, tá na contramão. Mas o cara falou assim, eu já tinha ganhado meus R$400, já estava 10 metros da minha casa, eu ia entrar em confusão? Sei lá se aquele cara estava armado. Eu lembrei do que você estava falando, eu lembrei da ministração da pastora na sexta-feira, né, passada, não foi? Briga de trânsito, essa coisa. Então assim, irmãos, quem tem Cristo tem paz, irmãos. E essa paz, irmãos, ela excede todo entendimento. Ainda que a pessoa queira brigar, você vai fugir. De repente você vai tomar até uma tapa nessa área. Você vai tomar, não, Sara? De repente nós vamos tomar até uma tapa, irmãos. E aí naquele momento do fervor, nós vamos virar as costas e vamos falar, deixa quieto. Às vezes não vale a pena, irmãos. O melhor é entender que tem um Senhor nos guardando. O melhor é entender que a nossa casa espiritual ela tem que estar fincada em Cristo Jesus, que é a rocha. Então, irmãos, a casa fica, por exemplo, esse prédio, como eu falei no início, foi feito cálculo, foi feito contas, inúmeras coisas ferradas. Não, a nossa construção é diferente. A nossa construção é nos lançarmos e esperarmos em Cristo. Mas o esperar, irmãos, não é ficar de braço cruzado, achando, não, ele vai fazer, vai cair. Não, o se lançar em Cristo é você tomar essa palavra e começar a viver essa palavra. O que é viver essa palavra, irmãos? Paulo, quando ele se encontra com Cristo, ele fica cego, a primeira coisa que ele faz, ele vai para a oração. Ele ora e jejua durante 3 dias. Ele recebe a sua cura. E mediante essa cura, irmãos, ele é batizado com o Espírito Santo. Depois do batismo com o Espírito Santo, irmãos, ele sai pregando a palavra. Então, assim, não é porque era Paulo, é o chamado. A Bíblia ela vai dizer, eu falei isso na sexta-feira, Cristo ele fala assim, ide por todas as nações. Aí a Isabela vai dizer, não é meu chamado, não tem essa. Todos ide por toda a nação, fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então todos nós que estamos aqui, nós temos um chamado.
Por mais que você ache assim, não, mas, irmãos, tem trabalho para todo mundo. Mas só que não pode trabalhar de qualquer jeito. Porque quando se trabalha de qualquer maneira, achando, não, estou firme, quando vier a ventania, a adversidade, nós vamos perecer. Então, irmãos, que a sua casa espiritual, não a casa terrena, ela possa estar construída sobre a rocha que é Cristo Jesus. Quando você acordar, por exemplo, eu acordei 1h da manhã, deu uma de preguiçoso, né? Quando você acordar na madrugada, você sentir seu coração, não volta a dormir não. Fala, Senhor, fala comigo, teu servo te escuta nessa noite. Irmão, você vai viver algumas experiências. Eu estou numa campanha de oração com um irmão. E aí falei, caí na janela e perguntei assim, que hora que você levanta para orar? Que hora que você ora? Eu oro todo dia às 5h da manhã. Então tá bom, 5h da manhã eu vou estar orando com você. Irmãos, é a luta, tá? Não é fácil não. Relógio desperta, você ora o primeiro dia, o segundo, o terceiro dia você já está cambaleando. Mas teve um dia aí desses que eu vivenciei algo muito maravilhoso. E eu entrei na oração pela situação, um jovem, e estou orando, irmãos, estou orando. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, Pai, visita a mãe desse jovem, toma aquela mulher nas tuas mãos, ela tem clamado, ela tem sofrido, esse jovem que está ali dentro daquele lugar injustamente. Senhor, visita ele, toma ele nas tuas mãos. E estou orando, irmãos. De repente, parece que se abre um véu diante de mim, e eu estou com o olho fechado e eu tomo aquele susto. Mas eu vejo, irmãos, como se fosse neve caindo e tudo muito claro. Eu não consigo visualizar o jovem, mas o Senhor começa a falar no meu coração, estou eu trabalhando. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é tremendo. E eu cheio de medo, irmãos, porque assim, ao mesmo tempo que eu possa estar tendo essa visão, eu posso de repente receber também uma visita inesperada do inimigo. Está repreendido nessa área, em nome de Jesus. E essas visitas, irmãos, às vezes, meu irmão, é tenebroso. Eu falo para a Joelma, quando você me vê gemendo, me acorda, me belisca. Porque às vezes, irmãos, eu estou lá e estou querendo acordar. Eu falo, dentro da revelação, eu falo assim, me acorda, Joelma. É sério. Irmãos, porque eu sei que é uma batalha. Mas a Joelma fala assim, ei, você estava aí, gemeu a noite toda, não era gemido não, estava correndo mesmo, irmão. E o cão atrás de mim, pega daqui, pega de lá, eu repreendo daqui, então clama Salmo 91, irmão. Mas chega no final de tudo, é glorioso, porque Cristo mostra que em toda a batalha Ele está comigo, Ele está com você. Então, irmãos, construa a sua casa sobre a rocha. Mantenha-se firme. Às vezes, eu estou lendo um livro que o escritor ele diz, porque as pessoas querem culpar Deus de tudo, às vezes. Por que ficou enfermo? Por que disso? Por que daquilo? E ele dá uma explicação assim, interessante. Ele fala sobre a natureza adâmica de Adão. Ele fala sobre o senhorio de Adão. E ele fala, Adão tinha tudo para comandar a terra. Tinha tudo. A terra estava sob o seu domínio. Deus fala, Adão, você vai controlar tudo. Os animais estão em sua posse, tudo está em sua posse. Mas ele perde. E aí o cara ele diz, agora quem controla o mundo é o Deus desse século. Deus perdeu o domínio? Não. Mas a chave desse mundo foi entregue para o Deus desse século. Por quem? Pelo primeiro homem, Adão. Mas só que ele diz, temos ainda uma esperança. E essa esperança se chama o segundo Adão, Cristo ressurreto. Aleluia. E esse Cristo, irmãos, está sobre a tua, está sobre a minha vida. Ele habita em nossos corações. Não precisamos, irmãos, de temer o que possa nos acontecer. O que precisamos é de crer, acreditar que esse Cristo está nos sustentando e nós estamos firmados nele. Amém? Ministério de louvor, fique de pé, igreja. Vamos
orar ao Senhor 9 horas. Prometi para mim mesmo, falei, 9 horas eu vou terminar, não vou passar. Deixa isso para a pastora Cláudia, que tem mais experiência. Amém?